Sejam bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma informação para vocês nessa quinta-feira. Você sabe que dia é hoje? Hoje completado aqui um ano da promessa de um sistema previdenciário brasileiro, de um INSS sustentável e também promessa do fim das filas do INSS. Hoje se comemora, portanto, um ano da grande merda que foi a reforma da Previdência de 2019 e para comemorar nós temos aqui uma dívida de 290 bilhões de reais no caixa do INSS. Eu peço que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de receber essa informação. E é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil, recebendo notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Nós vamos começar falando sobre a baixa arrecadação do INSS, que é acompanhada aí por um outro grande problema, as longas filas de espera para a análise de benefícios que chegam hoje a um estoque aí de mais de milhões de pessoas, somando-se ainda a um cenário caótico, o problema das perícias médicas, que demoraram a ser retomadas completamente após a reabertura das agências do INSS em 14 de setembro de 2020, além das dificuldades encontradas pelos segurados do INSS para receber os seus direitos, ou seja, para receber os seus benefícios. Muitas vezes o INSS nega, e essa justificativa não é plausível, não é demonstrada pelo INSS. O INSS não justifica o motivo real pelo qual negou quando você faz um pedido de benefício. Se bem, vou deixar aqui um parênteses, se o INSS nega um pedido seu de benefício, você deve agradecer pela oportunidade que tem de poder recorrer à justiça. Vamos continuando aqui, vou falar sobre o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a advogada Adriane Abrantes, que diz o seguinte: hoje menos pessoas pagando o INSS, contribuindo com o INSS, e mais pessoas não acreditam na Previdência Social. Essa é a realidade. Todos os dias a gente escuta que o INSS tem milhões de processos em estoque e que não respeita aí o segurado. Todo dia se vê o desserviço. O problema da perícia foi muito cruel, porque o INSS teve meses para adequar as agências aos protocolos da prevenção da Covid-19 e só percebeu na hora de reabrir que não tinha estrutura adequada para receber os segurados. Isso aqui foi uma afirmação feita pela presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários. Eu digo mais, o INSS teve aí mais de 6 meses para ir fazendo adequações dos seus prédios, para ir fazendo reformas. No entanto, somente agora, numa retomada aí, descobriram que apesar dos protocolos de higiene para prevenção aí, para não contaminação, tanto de segurados do INSS, que são do grupo de risco, são pessoas idosas e doentes, quanto também ali dos seus funcionários, é claro, ninguém é obrigado a se contaminar. Eles perceberam que o INSS tem 30 anos e nesses 30 anos eles continuam sem nenhuma atualização. Trabalham com equipamentos antigos, computadores antigos, prédios antigos, sem ventilação adequada, ou seja, mesmo com a volta das agências do INSS, muitas das agências não podem reabrir porque precisam de reforma e isso precisa de dinheiro, precisa de recurso. Vai ano aí para resolver esse problema ainda. O INSS é jovem, tem apenas 30 anos, tem muita coisa pela frente. Sem estrutura considerada adequada, muitos médicos peritos se negaram a voltar ao trabalho presencial, atrasando a análise dos benefícios por incapacidade, por exemplo, aí, o auxílio-doença, atual benefício por incapacidade temporária, e a antiga aposentadoria por invalidez, atual benefício por incapacidade permanente. Por quê? O que você recebeu durante a pandemia foi apenas uma ajuda, um adiantamento, uma vez que esses benefícios por incapacidade só podem ser pagos com perícia médica presencial. Segundo o INSS,
das 1.525 agências em todo o Brasil, 967 estão prestando atendimento presencial com hora marcada, isso atualmente. Já a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou que, de um total de 3.460 médicos peritos federais, 2.100 estão aptos a realizar atendimentos presenciais e todos os que foram convocados, que foram chamados para trabalhar nas agências do INSS, retornaram aos seus postos de trabalho. A pandemia também teve um papel importante na queda aí de receita do INSS. O INSS deixou de receber dinheiro com o desemprego que atingiu mais de 13 milhões de brasileiros. Esses números são de setembro desse ano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Uma portaria publicada pelo governo no meio desse ano, no mês de junho, também suspendeu o recolhimento de contribuições previdenciárias, ou seja, de empresas e empregadores domésticos até o mês de novembro, o presente mês, com um impacto aí na arrecadação. Para ajudar, para que essas pessoas não perdessem os seus empregos, o governo deu uma série de benefícios para os empregadores, não exigindo durante todo esse período, até o mês de novembro de 2020, a arrecadação, o pagamento de INSS de empregados domésticos e também de empregados de grandes empresas. Ou seja, os empresários foram beneficiados e o INSS perdeu dinheiro, perdeu a arrecadação devido à suspensão do recolhimento nesse momento de pandemia. Segundo o boletim mais recente, em setembro desse ano, o INSS arrecadou cerca de 33 bilhões de reais, mas gastou 50 bilhões de reais com pagamento de benefícios. Em 12 meses, o INSS recebeu 410 bilhões de reais, só que gastou 678 bilhões, o que resultou aí num saldo negativo, numa dívida que hoje está aí em cerca de 290 bilhões de reais. Vamos aqui ao que fala Luiz Eduardo Afonso, professor da USP e especialista em Previdência. Ele diz o seguinte: quando a reforma da Previdência foi pensada, obviamente ninguém pensava como seria o ano de 2020. O cenário é bem diferente do que havíamos planejado. Desde o começo, se sabia que a reforma não teria efeito aí a curto prazo, mas era um projeto de médio e longos prazos. Mas o momento econômico que se agravou e a dívida da Previdência vai ser muito maior do que o esperado, principalmente pela redução na arrecadação. Para ele, para Luiz Eduardo Afonso, que é professor lá da USP, professor universitário, é preciso criar maneiras de estimular a contribuição previdenciária autônoma, já que as expectativas é que os empregos informais sejam recuperados mais rapidamente do que o mercado formal. Na realidade, as pessoas que trabalham por conta vão se recuperar mais facilmente do que as grandes empresas que geram um emprego formal em carteira de trabalho. Então deve-se incentivar, lembrando a essas pessoas que o INSS é uma espécie de seguro para você contar naquele momento inesperado. No entanto, com uma imagem aí de ineficiência ligada ao INSS, o professor Luiz Eduardo Afonso, lá da USP, que é especialista em INSS, em Previdência, acredita que será difícil convencer a população sobre a importância do INSS como parte de um sistema de proteção social amplo que vai além da aposentadoria. O governo pecou na questão gerencial. A fila de benefícios e os problemas com as perícias médicas foram falhas muito graves de gestão que afetaram justamente as pessoas que mais precisam desse sistema. A imagem fica muito negativa e essa ineficiência pode desestimular a contribuição. Abrindo um parêntese aqui, colocando um pouquinho da minha experiência pessoal, o INSS é novo, ele tem 30 anos, e eu me recordo que há cerca de 10, 15, 20 anos atrás, haviam em rádios, nos meios de comunicação, aí, a internet não era tão forte na época, nós não tínhamos esse meio de comunicação hoje firme e forte aqui,
que é a internet, mas a questão é que a televisão divulgava, os jornais, as revistas, os rádios, para que as pessoas pagassem o INSS, para aquela dona de casa, para você, trabalhador informal, para que você passasse para a arrecadação de INSS. Havia um grande incentivo, o governo investia em propaganda para que se pudesse ter um retorno, uma arrecadação do INSS. Eu me lembro como se fosse hoje, a panela de pressão chiava ali, saía uma propaganda do INSS pedindo a arrecadação, mas acontece que com a abertura aí, para que você tenha contato direto com o INSS, sem o crivo, sem o estudo de um funcionário, para que possa filtrar, exatamente, pegar a sua documentação, ver se realmente você tem direito. Hoje você não, mesmo sem direito, você vai lá e pede o seu benefício nos canais remotos ali, pelo telefone, ou mesmo pelo site ou aplicativo do INSS, gerando uma fila enorme de pessoas que não têm direito, tirando a oportunidade de pessoas que estão passando por necessidade. É um problema que vem se agravando. O INSS achou que tecnologia era colocar um celular na mão das pessoas, que desenvolvimento tecnológico era apenas dar a oportunidade das pessoas realizarem a qualquer momento o contato com a Previdência sem uma real ajuda para as pessoas. Entre esses problemas aí que aumentaram com a fila do INSS, as pessoas desacreditadas, a falta de arrecadação, vieram mais problemas com a reforma da Previdência. Um deles foi o susto na pensão por morte. Antes de eu continuar aqui, quero lembrar que as pessoas que já recebiam benefício de pensão por morte não serão prejudicadas. Quem já recebia pensão por morte e também aposentadoria, não haverá redução. Essa redução é para as pessoas depois do dia 12 de novembro de 2020, para quem adquiriu o seu direito depois do dia 12 de novembro de 2020. Além dos problemas de gerenciamento, de gestão do INSS, muitas pessoas se surpreenderam aí esse ano ao receber benefícios com valores mais baixos do que esperavam. Vamos aqui a uma fala também da Adriane Abrante, que é presidente do Instituto de Direito Previdenciário aqui no Brasil. Ela diz o seguinte: a reforma trouxe muitas mudanças na pensão por morte e nesse ano, com 163 mil mortos devido à pandemia, os dependentes sentiram a diferença quando receberam a pensão aí dos familiares que morreram. Muitos acharam que o valor estava errado, mas não estava. É que a reforma da Previdência de 2019 colocou um quadro aí de redutores no valor do benefício da pensão por morte. As alterações nas regras de pensão por morte foram consideradas as mais duras da reforma da Previdência de 2019, pois reduziram o valor dos benefícios em até 40%, é quase a metade dos benefícios, sem direito a regras de transição, de mudança. A emenda constitucional 103 criou cota de 50% para receber a pensão por morte e mais 10% por cada dependente. O cônjuge ou companheiro também é crescido no total, aí, garantindo, portanto, 60% do benefício. Além disso, a reforma restringe o acúmulo de benefícios, o que reduz ainda mais os valores de pensão. Mesmo que você não tenha aí uma redução agora, se no futuro tiver um benefício, vai haver uma restrição, você vai ter que optar por qual vai ser o maior valor e um deles vai haver uma redução que pode chegar a 40%. Caso aí o falecido ainda não seja aposentado, a pensão passa ainda por mais 2 reduções, porque será considerado um valor do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Pelas novas regras, serão considerados os 80 maiores salários, ao invés de 100%, como era antes, e o beneficiário aí vai receber 60%, mais 2% para cada ano que ultrapassa aí 15 anos de contribuição às mulheres e 20 anos os homens. Ou seja, é um prejuízo, porque se a gente levar em consideração 100% de toda a arrecadação durante a vida, lá no início as pessoas geralmente começam ganhando menos e os salários vão aumentando. Antes da reforma, eram descontados 20% das menores arrecadações, aumentando assim o valor do benefício. Esse é um dos grandes problemas aí trazidos pela reforma da Previdência. Sem contar que
que a reforma deixou de fora pontos importantes. Para o professor lá da USP, o Luiz Eduardo Afonso, a reforma da Previdência deixou de fora aí pontos importantes, como o aumento automático da idade para a aposentadoria. Houve também uma reforma feita em separado para os militares, com regras mais vantajosas para os militares. Vamos aqui para a afirmação do professor da USP. Outra falha foi a reforma do sistema de proteção social dos militares, que gerava uma economia de 97 bilhões em 10 anos, mas aumentou os gastos em 86 bilhões de reais. Ou seja, o líquido aí era de 10 bilhões de reais. Não discutimos questões mais profundas, como a aposentadoria dos militares e pensões. A reforma é chamada aí à sociedade para que todos se sacrifiquem um pouco, mas a reforma dos militares mostrou um sacrifício que não era tão igual assim. É uma afirmação de um professor universitário da USP, especializado em Previdência e INSS. Então, portanto, os militares tiveram privilégios nesse momento. O texto sugerido pelo governo e aprovado pelo Congresso, na prática, gera um aumento de 75% nas remunerações dos militares, pois criou novos adicionais que são incorporados aí ao soldo e até mesmo na inatividade. Esses são problemas que nós podemos citar aí, mas existem vários outros. Para você que já deixou o like aqui para esse vídeo, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação, vamos entender aqui os principais problemas para os trabalhadores brasileiros da iniciativa privada. As regras de transição, ou seja, as regras de mudança, causando muitas dúvidas, pontos de divergência na reforma, impactos aí na pensão por morte, o que mudou aí também na vida dos professores, para quem trabalha expostos a agentes nocivos, até hoje não se tem uma definição aí, por exemplo, para quem trabalha como segurança, não se tem uma definição que foi jogada lá para o Senado, para depois da reforma da Previdência, falando sobre insalubridade, né? Mas, na realidade, sobre periculosidade. Também o que muda ainda nas regras para quem está ativo. Muita gente desconhece que existem diferenças para quem vai entrar na contribuição agora e para quem já estava na atividade, muito embora os benefícios sejam pequenos. E um dos grandes problemas também foi deixado para depois, não foi citado aqui nesse texto, é a cobrança das grandes dívidas. Eles consideram como grandes dívidas o que ultrapassar 15 bilhões de reais para pessoas, grandes empresas, sendo que existem milhares de dívidas aí, de milhares de reais que poderiam ser cobradas, desonerando o cidadão brasileiro, fazendo com que não houvesse apenas cobrança do pequeno. Como que é feita essa cobrança do pequeno? Através de pequenas mudanças, como por exemplo o pente fino instituído hoje, que vai chegar em breve até mesmo para o BPC-LOAS. Sim, as pessoas obrigatoriamente, aquelas pessoas que têm BPC-LOAS por incapacidade, vão ter que passar, eles não dizem quando exatamente, mas por perícia médica já está sendo estudado isso. Eu prometo fazer um vídeo para vocês falando sobre o pente fino de 2021, que vem aí totalmente diferente desse agora. Daqui a pouco eu trago um vídeo falando desse pente fino de agora, mas a questão é que a reforma da Previdência não mudou em nada, pois os brasileiros continuam vivendo mais e se aposentando, e não existe algo que acompanhe isso. A reforma da Previdência foi apenas um pequeno paliativo, não vai tampar o buraco, tanto que nós temos uma dívida enorme. Tivemos aí 6 meses de funcionários do INSS trabalhando internamente, com a promessa de uma redução da fila do INSS agora para outubro de 2020, uma zerada fila. Isso não aconteceu, mais uma inverdade aí do INSS. Mais uma vez fomos enganados, muito pelo contrário, fomos surpreendidos por um pente fino sem pé nem cabeça. Depois eu vou falar sobre esse assunto. Então, para você aí, nós estamos falando aqui sobre um ano da reforma da Previdência, regras mudam, mas os problemas continuam. Então, o INSS, a grande merda da reforma da Previdência, que não ajudou em nada, muito pelo contrário, está causando cada vez mais problemas e deixando com que a população fique desacreditada.
Consequência, você deixa de pagar o INSS tem mais dívidas e os problemas vão acontecendo e aumentando cada vez mais, e com isso as pessoas deixando de acreditar cada vez mais na Previdência Social. Infelizmente, esse é o quadro que nós temos para comemorar um ano de reforma da Previdência com 290 bilhões aí de reais de dívida, e sem contar com uma fila de milhões de pessoas à espera da resposta de um direito que é o INSS. Eu peço desculpas aí por alguma palavra que você não tenha gostado, por algo que eu tenha dito de errado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o texto que eu tomei como base aqui na descrição desse vídeo, para que você possa também ler, ter acesso às informações, saber da origem dessas informações, para que você tenha a verdade como seu fundamento, que é a essência desse canal, é tentar levar a verdade, explicar para pessoas, mas isso aí saiu no jornal, saiu na televisão, tudo bem, mas eu tento explicar para vocês o porquê desses problemas, o porquê as pessoas não acreditam mais no INSS, o porquê a reforma da Previdência foi uma porcaria e não tem ajudado em nada. Deveria ter sido mais forte junto aos militares, afinal de contas, todos nós fomos prejudicados, todos nós temos que pagar um pouco dessa conta, porque os militares menos do que nós. Uma questão aí a ser discutida. Eu fico por aqui, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Peço que você já deixe o seu comentário, que é muito importante para que eu possa trazer outros vídeos no futuro respondendo aí ao seu comentário, e agradecer de coração a todas as pessoas, independente do assunto que eu trago aqui, vocês que venham fazer companhia para mim todos os dias. Meu muito obrigado, que Deus abençoe as nossas famílias. Hoje, quinta-feira, 12 de novembro de 2020, estamos comemorando aqui um ano da reforma da Previdência. Deixa aqui também o seu comentário, a sua sugestão. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Só não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais, para que esse vídeo chegue para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para continuar se mantendo aí informado, ficando por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Até o próximo vídeo.